Olá, tudo bem? Bem-vindo a uma série de vídeos sobre a NBR 17076 em 2024, norma nova. Falarei hoje sobre filtro anaeróbio conforme essa NBR. A ideia é explicar um pouco o que é o filtro, né? E como dimensioná-lo, beleza? Vamos nessa então? Então, o que é um filtro, né, anaeróbio? Ele é um reator biológico, né, que utiliza micro-organismos anaeróbios para degradar a matéria orgânica do esgoto, né? Ele não requer, então, oxigênio nesse processo, por isso que é anaeróbio, né? Ele é um fluxo ascendente, então, ou seja, o esgoto vai ser jogado para baixo e ali ele vai subir, né, ocorrendo o tratamento. Eu já vou mostrar um cortezinho esquemático que vai facilitar bastante. É uma solução compacta, né, porque ele é pequeno, né, então facilita todo o processo daí, tá? Então, vamos lá. Ele entra onde nesse sistema de tratamento de esgoto, né, que a norma pede, né? Então aqui nós temos o tratamento primário, que nós já vimos, né? Se você não viu, tem uma aula que eu acabei, né, que eu já gravei, que fala sobre o tratamento primário, que é a fossa, tá? Depois da fossa, então, o tratamento complementar, uma alternativa é o filtro, tá? E na sequência, por exemplo, teria esse pós-tratamento, que um deles é a infiltração, que entra, por exemplo, o sumidouro, que eu vou gravar ainda o vídeo sobre isso, tá? Então nós vamos falar agora desse tratamento então complementar. Então como que funciona o filtro anaeróbio? Olha só, eu peguei essa imagem que eu achei bem bacana desse site aqui, concredol.com.br, que ilustra de forma bem esquemática, mas deixa bem claro aqui um filtro anaeróbio, sendo que então, vamos acompanhando aqui, ó, a entrada do efluente, o esgoto é direcionado para o fundo do filtro, né, iniciando o processo de tratamento. Então o esgoto vem aqui, a tubulação vermelha. Aqui não ficou claro essa imagem que o tubo ali passa por trás, eu imagino que ele passa por trás, e esse aqui é só o tubo guia, tá? Então ele vai descer em outro, para ver que o diâmetro é diferente, né? Ele deve descer ali por trás, tá? No outro tubo e vem até aqui embaixo, tá? Então ele vai ter essa câmara aqui que já vai iniciar todo o processo de digestão usando, né, as bactérias anaeróbias. Então as bactérias anaeróbias fixas no leito do material inerte degradam matéria orgânica. Então esse material inerte seria uma brita, por exemplo, brita de mão que a gente fala, né, aquela brita número 4, tá? E a norma define, né, depois eu vou mostrar sobre a questão de dimensionamento, que esses vazios a gente precisa, não diria dimensionar, mas sim levar em consideração a quantidade de vazio para o seu dimensionamento, tá? Pensando na microbiologia, então as bactérias anaeróbias elas se agrupam em biofilmes que revestem então as partículas de leito, consumindo a matéria orgânica. Então ela vai digerindo ali mesmo, né, comendo toda a matéria orgânica. O efluente então tratado ele segue para a próxima etapa, né? Então ele vai ser o que ele sobe aqui, né? Então a gravidade joga para baixo, depois sobe, né? Ele vai enchendo e aí essa é a saída, né? Como que funciona aqui? Uma calha, pode ver a comunidade de fazer, que eu costumo fazer, eu vou mostrar a imagem para vocês também, é pegar o tubo de 100 ou o diâmetro que for necessário, né, para dimensionamento, corta ele mais ou menos na metade, o esgoto então vai subindo pela essa brita e depois ele acaba caindo na calha e segue aqui, ó, tá? A eficiência então do filtro ela depende, né, do tempo de detenção hidráulica, então quanto mais tempo que ele ficar aqui, né, um determinado tempo, isso vai ser favorável pela concentração de solo suspenso e pela temperatura, tá? Vantagem do filtro anaeróbio, né? Ele tem um baixo custo operacional, porque praticamente não tem muito o que fazer, né? Não precisa de energia elétrica, nada. Produção de biogás, né? Ele pode gerar biogás se você tiver interesse, mas para um sistema, digamos, que usa o esgoto humano não é tão favorável assim, digamos, acho que não, financeiramente não vejo vantagem. Alta robustez, né? Funciona bem em condições variáveis de volume, de esgoto e carga orgânica. E tem eficiência na remoção, né, de DBO, que é a NBR 1706, né, 076 especifica então a quantidade mínima e ela tende, né, que sai abaixo de 120 miligramas por litro, ok? Questão de dimensionamento, tá? Passo a passo, vamos lá. Nós temos a etapa 1, a população, então temos que definir a quantidade de pessoas, que é o mesmo sistema do número da fossa, né, número de pessoas vezes unidade de contribuição, por exemplo, se for quarto, né, 2 pessoas por dormitório dá 4, 6, enfim, tem que ver no dormitório. Contribuição de efluentes, então precisamos saber a quantidade unitária, né? Nós temos aí a tabela 1 da NBR 17076 que define isso, mas você também tem que consultar a sua legislação local, né? A vigilância local sanitária. Temperatura, obter a temperatura média do mês mais frio, né? Isso vai influenciar também. Por exemplo, Florianópolis, 16 graus e meio, mais ou menos. Tempo de detenção, então temos que consultar essa tabela D1, tá? Que é da NBR 17076, também fiz reprodução dela aqui.
e calcular o volume mínimo usando essa fórmula aqui. O volume é N, número de pessoas, né, número de pessoas ou contribuinte, vezes Q vezes T, né, que é a quantidade então unitária, e T o tempo de detenção. Então temos aqui a fórmula, né, parâmetros, né, o que seria então do volume aqui? Que faltou, né, faltou aqui nessa fórmula que eu comentei, esse IV, tá, que é um índice, uma taxa de compensação. O que seria isso? Em função do leito filtrante, né, o que vai ter a brita lá. Geralmente a gente acaba usando a norma especifica, né, um determinado um valor de 1,6 caso você não conheça esse valor, tá? Mas se você, né, quiser ir mais a fundo, pegar algum material, existe outros que usam, em vez de usar o IV de 1,6, acaba usando 2,5, por exemplo, tá? Eu vou adotar o que a norma recomenda caso você não saiba. Restrição do projeto, volume mínimo de 1.000 litros, altura útil máxima, então nós estamos trabalhando com H de 1,20, a largura interna, vamos trabalhar com a mesma largura para se for retangular na 80 centímetros, seria a recomendação para fossa. O diâmetro interno mínimo de 1,10, que isso vai acabar compensando em função da altura aqui, tá? E do volume mínimo, que o metro, por exemplo, não dá esse volume mínimo com essa altura. E a altura do fundo falso limitada a 60 centímetros, tá? Aqui reprodução, mais uma vez, já tem vários vídeos que eu fiz essa reprodução, já mostrei para vocês aqui, né? Então residência padrão alto, o Q 1,160 e o LF 1. Tempo de detenção hidráulica, então também a reprodução dessa tabela lá da norma, tá? Então, nossa temperatura de Florianópolis entre 15 e 25 graus, como o nosso dá 16 e pouco. O nosso T é 1. Aqui reproduzo também a da norma, então a seção genérica da recomendação do filtro, mas eu acho muito poluída esse desenho, enfim, eu não sou muito fã, mas só trouxe aqui para mostrar um pouco. Aqui está entrando então a tubulação, aqui tem um T, desce. Aqui nós temos então a câmera, né? Sendo que aqui tem a indicação dos tubos, olha só, aqui eu tenho 30 centímetros do fundo falso, 40, né, do tubo guia, né, o capa lá em cima, o diâmetro, né, da tampa de inspeção de 60, aqui a calha vertedora, né, então temos a calha aqui, ó, essa altura mínima aqui de 5 centímetros, isso aqui é variável, mas em torno de 30 centímetros no máximo, quer dizer, no mínimo, ok? Aqui existe, lembrando que eu comentei, né, o esgoto então entra, desce, né, vem aqui para baixo dessa câmara, depois ele sobe nesse leito filtrante, e aqui vai ocorrer então toda a parte da digestão, né, que seria o processo do tratamento do esgoto. Aqui um outro modelo similar àquele, porém não tem aquela câmara embaixo, tá vendo? É tudo com esgoto, desculpa, é tudo com leito filtrante, ou seja, com a brita, por exemplo, né, e aqui eu tenho um tubo perfurado, aqui eu tenho, né, veja que o fundo dela é inclinado, que aqui para facilitar depois uma eventual limpeza, alguma coisa assim, ó, daí eu tenho aqui o acesso direto a essa parte, tá? E o esgoto então vai subindo novamente e aí não muda da outra parte. Aqui uma seção genérica do modelo que eu costumo trabalhar, tá? Então o projeto fica mais simplificado, mais limpo um pouco, enfim. Duas plantas mostrando a parte de cima e aqui a parte intermediária. Então aqui eu tenho minha calha, olha aqui eu saindo do tubo de saída. Vem da fossa aqui, né, que seria esse tubo aqui, e aqui o corte genérico, ó. Então isso daqui é limitado em 60, lembrando que 60 está considerando a espessura já da lajezinha, né? Aqui o meu vem da fossa, o tubo, olha, o T, desce, então 30 centímetros do fundo, e aqui o tubo guia, né, com 200 milímetros, aqui é a altura do fundo dele, 40 centímetros. Aqui a altura da calha, tá, que seria esse H1, e o H2 seria a altura entre a calha e o teto, né, do meu filtro, tá? E aqui a indicação do meu tampo de inspeção aqui, ó. Tá? Então, eu gosto bastante desse modelo, um modelinho bem básico, mas bem completo. E esse modelo de calha é bem fácil de ser feito. Lembrando que aqui não representei, mas teria que ter uma camadinha de concreto ali, né, para segurar bem essa calha e deixar ela na posição correta. Aqui eu trouxe algumas fotos que eu peguei na internet, eu vou mostrar o site. Então, olha aqui, ó, aqui mostrando o fundo, né? Então ali tem uns pezinhos, ó, agora vai ser colocada aquela tampa furada aqui em cima, tá? Lembrando que isso aqui deve ser impermeabilizado, né? Que não foi feito ainda, mas é o correto, impermeabilizar. Aqui é a fossa, tá? E vem para cá para o filtro. Então agora aqui já temos a instalação da tampa furada, tá? O esgoto então entra aqui e vai lá para o fundo. Aqui não está aparecendo o furo do tubo guia, mas precisa ter, né? Imagino que eles vão fazer ainda, né? É claro que seria muito mais fácil se já tivesse o furo pronto, né? Mas, enfim, precisa ser feito.
E aqui ela pronta, né? Não estou dizendo que essas fotos são de continuação, tá? Mas veja, o modelo de calha simplificado, olha só, o tubo cortado. Só, claro, isso aqui deveria ter vindo mais para cá, e também aqui ainda falta uma camada de concreto para dar um apoio para isso aqui, tá? E o tubo guia, né? Que também não tem aqui. Que imagine nessa altura do campeonato não vai ter o tubo para limpeza, né? Inspeção, de jeito nenhum. Então vou apresentar um exemplo de dimensionamento aqui para vocês, tá? De uma residência então com 3 dormitórios em Florianópolis. Então, por ter 3 dormitórios, o número de pessoas é 6, que é 2 pessoas por dormitório. Contribuição do efluente, né, varia conforme, né, o tipo de ocupação. Nós vamos usar então 160, que isso vem lá da própria tabela 1. Né? Tempo de detenção hidráulica adotado um dia, né, que é importante para o dimensionamento e tratamento. E isso vem de onde? Vem da tabela D1, se não for a memória, acho que é D1. Aqui, opa, passou aqui, ó, né? Então, tempo de detenção hidráulica por faixa de vazão e temperatura do esgoto, né, em dias. Então, observar a temperatura, eu estou dimensionando para Florianópolis, entre 16 e 25, até 1500, né? Como que eu sei disso? De onde é que veio? Que eu não apresentei aqui, vamos lá. Cadê meu exemplo? Aqui, né? Então, na verdade, vem eu tenho que calcular isso aqui primeiro, que seria minha contribuição total diária, que é 160 vezes 6, né? Isso vai dar 936, 960, tá? Então, como deu 960, dá abaixo de 1.500, então eu adoto 1. Taxa de compensação, né? Aquele IV lá que eu falei para vocês, vou usar 1,6, tá? Que é para compensar então as variações na vazão e carga orgânica, né? Em função ali dos vazios, tá? Cálculo do volume útil, então como é que fica? Fica VU, né? IVNQ vezes T, tá? Então fica 1,6 vezes 6, 160 vezes 1, 1.536 litros, tá? Então esse seria o volume mínimo que eu preciso para esse filtro. E aí o que eu faço agora? Eu já tenho o volume, eu tenho a altura, que eu tenho que trabalhar em 1,2, né, metros. Daí eu tenho que o volume é a minha área, daqui é o π d ao quadrado sobre 4 vezes h. Né? Como h eu já sei, tá? Eu posso isolar aqui então meu diâmetro, que é o que falta, né? Para eu calcular então meu volume. Então o diâmetro deu 1,28. Então, o diâmetro interno adotado 1,40, né? Porque eu tenho que ver o que o meu fabricante tem, né, comercial. Não vou botar 1,30 se ele não produz. O que eu costumo trabalhar é 1,10, 1,20, 1,40, 1,70, tá? Então, o volume final deu 1,84 metros cúbicos, que foi acima, né, do mínimo, que era 1,54, arredondando. Então, a área do fundo é 1,54. Como que eu calculo isso? É o π d ao quadrado sobre 4, né? Para que isso? Tá? Porque se deu abaixo de 3 metros quadrados, eu não preciso ter mais de uma descida, tá? Pode ser uma só, ok? Então, assim como eu mostrei no vídeo sobre fossa, sobre tanque séptico, eu também uso uma planilhinha, né, bem simples para dimensionamento do filtro, que usa os mesmos dados, né, da fossa, por isso que tem todas as informações aqui, e aí depois é só calcular, né? Então o volume é 1,6 vezes N vezes C vezes T, que dá 1.536. A altura, então, adotado 1,20. A minha área, 1,28. O diâmetro mínimo, então, coincidência, deu 1,28. E o diâmetro adotado, então, em 40. E esse é o volume que eu preciso, que sobrou, né, que deu total. Então, a minha planta, né, meu projeto fica assim, ó, diâmetro em 40, tá? É um tubo guia de 200. E aqui eu tenho, então, meu diâmetro do tubulação, 60 centímetros da tampa de dispersão. Aqui 1,60, 60, 1,20. Aqui ficou então com 25, eu costumo trabalhar com 30 centímetros de altura total, tá? Lembrando que eu preciso desse 10 centímetros aqui, ó, acima da minha lâmina de água, né? Até o eixo da entrada, né? Então esse 10 centímetros está atendido. Então, tá ok. Aqui um outro modelo, isso aqui não é dessa norma, da norma anterior, mas é bacana, né? Para quem quiser trabalhar com dimensões maiores, com projetos maiores. Então aqui eu tenho um esquema, né, de um filtro retangular. Então olha só, aqui um corte, né, e aqui uma planta. Então ele tem duas calhas aqui, ó, na entrada e na saída, tá? Então o esgoto cai aqui nessa calha, né, que vai até o final. E aqui eu tenho vários tubos daqueles de drenagem, né, com sua drenagem para pluvial, com inclinação, olha só, de 1% ascendente, ok? Então o esgoto entra e vai acabar subindo, entrando aqui nesse tubo. E com o tempo ele vai ter que passar por esse leito filtrante, por a brita, até chegar lá em cima nas calhas. Então as calhas geralmente usa a metade, né, da quantidade de calha que tu usou
para a tubulação lá embaixo. Ela vai acabar caindo onde? Numa outra calhinha de concreto aqui em cima. Então essa calha vai ter uma queda para lá e para cá, né, central, de forma que coleta todo o esgoto aqui, ó. Aqui um outro corte, ó, mostrando também, né, tem que ter uma queda central, né, um ponto aqui para poder a pessoa também botar o tubo guia e fazer a limpeza, tá? E aqui dá de perceber bem as calhas lá em cima, a quantidade dela, vê que é metade basicamente do que temos aqui, ó. Tá ok? Então, considerações finais, a fórmula, né, V igual a N vezes Q vezes T, você não pode esquecer, né, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó, 1,6, então não se esqueça, tem que ter 1,6 aqui, ó. Dimensões mínimas, né, o volume útil mínimo é 1000 litros, a altura útil máxima, né, e o que a gente vai trabalhar é 1,20 m, e a largura interna é 80 centímetros, se for circular, 1,10 o diâmetro. Aspectos construtivos, então a altura do fundo falso deve ser limitada a 60 centímetros. Para fios cilíndricos, o diâmetro interno, que eu já citei ali, é 1,10. E no próximo vídeo, né, pretendo falar para vocês sobre o que é e como dimensionar o sumidor. Tá certo? Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquele like, né, curtir o canal, se inscreva. Fique à vontade para ter as dúvidas aí e compartilhar, né, com os amigos conhecidos que vocês acham que precisam conhecer. Beleza? Valeu, obrigado.